tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Já se passou um bom tempo desde que eu gravei um vídeo pela última vez, foi lá em janeiro. Eu soltei ele pra vocês aí nos últimos dias. E aí ficaram alguns livros pra trás que eu não conversei. Eu acabei me perdendo um pouco nas minhas leituras ao longo dos meses. Eu não sei muito certo o que eu lia, em qual data, em qual mês, enfim, tô um pouco perdida nas minhas leituras, nas minhas anotações de leituras. Que eu sei que eu realizei em 2021, que eu comentei no vídeo. Uma delas é O Azul Entre o Céu e a Água, da Susan Abujalwa. Essa escritora aqui é da Palestina. Todos esses livros aqui têm a ver com o meu projeto Lendo o Mundo. E esse livro eu descobri também por acaso, por causa da autora, que era de outro país. Eu fiquei encantada por essa história. Ela é extremamente forte, tem muitos gatilhos aqui, seja de abuso, guerra, enfim. Esse conflito, né, mesmo que acontece na Palestina, entre Israel e a Palestina, é uma história bem conflitante. Por quê? Porque tem dois lados da história. O lado dos palestinos e o lado dos judeus. Tem esse conflito entre eles já há muitos e muitos anos. Não terminou, ainda existe. Então a gente vê constantemente os conflitos que ocorrem tanto na faixa de Gaza como em outras regiões. Então aqui é um lado da história, é o lado de uma Palestina, falando sobre a guerra, os pogroms que existiam, como eles foram escorraçados de casa, as suas vilas destruídas, mulheres estupradas, enfim, pessoas mortas. Foi devastador para esse povo e foi feito pela parte de Israel, né? Israel invadiu esse local aqui e aí eles foram parar na faixa de Gaza. Conta então toda essa peregrinação dessa personagem, tentando, né, tirar forças de onde não existe para continuar vivendo, para continuar existindo. É linda a história, muito bonita, muito tocante, fica com você, tem cenas fortíssimas e é um relato muito importante. E aí eu inclusive comprei outro livro que fala sobre o lado de Israel em relação à Palestina. Ele não tá aqui comigo, eu emprestei ele para minha mãe para ela realizar a leitura. Eu vou deixar a capinha do livro aqui. Esse livro eu comecei a ler, eu queria inclusive ter continuado, aí eu passei pra minha mãe porque a história em si já tava ficando bem forte pra mim. Eu recém havia acabado de finalizar esse, e aí eu comecei a ler aquele, e aí eu tentei dar uma segurada, assim, porque tava me afetando muito. Esse conflito entre eles é muito forte, muito cultural, né? A cultura deles, a religião deles, é algo muito pessoal, muito íntimo, que a gente não pode estar julgando aqui de longe, sem saber de fato o que eles vivem, o que eles passam. E eu quero ler, então, e eu volto a conversar com vocês também sobre essa leitura no futuro, porque eu tava gostando bastante. O próximo livro que eu tenho aqui, que é A Vida pela Frente, do Emily Ajar, que é o Roman Gary. O autor, ele tem uma nacionalidade, assim, ele já passou por vários lugares. Ele nasceu mesmo na Lituânia. Eu achei que teria a ver com esse país, que o autor saiu desse país, aí eu incluí pra ser a minha meta de leitura da Lituânia. Mas não, ele fala da França. Ele fala de imigrantes na França. Esse protagonista é muçulmano, fala muito sobre preconceito, sobre como é viver nessa França, dessa forma, sendo muçulmano. Fala sobre eutanásia, fala sobre prostituição. É um livro que eu gostei muito de ter lido. A escrita do Roman Gary também é muito bacana. Ele é muito sarcástico, tenta trazer um humor pernicioso para a história. Ele usa muito da ironia, de caracterização dos personagens, isso é muito interessante também. E eu gostei muito da construção da história. Com certeza eu quero ler outros livros do autor. Tem um dele que tá na minha lista que é alguma coisa com pipas. Próximo que eu gostaria de ler dele. Eu tenho aqui A Árvore das Estrelas Vermelhas, da Tessa Bridal. Este livro é da Argentina e ele vai falar aqui principalmente da ditadura. Eu acho sempre válido ler livros sobre ditadura. Ela vai contar aqui passos da vida dessa personagem. É muito interessante, eu gostei, mas eu não gostei muito da escrita da autora em si. Eu acho que ela não foi muito profunda. Eu gosto muito de literatura que se aprofunda, que descreve. Inclusive eu falei isso no meu último vídeo, que eu sou um pouquinho chata pra literatura, que eu gosto de autores que descrevem muito, tanto que para ilustrar essa informação que eu digo que eu não gosto de escrita muito falada, é que eu não consigo criar muitas imagens do livro para guardar na minha memória. Eu não lembro de muito desse livro porque eu não consegui captar muito dos momentos aqui, e isso eu acho um ponto muito importante para eu avaliar um livro, se eu gostei ou se eu não gostei, é o quanto eu lembro dele, o quanto ele ficou na minha memória. Outro livro que eu li foi muito impactante. É
O Menino de Ouro, da Claire Eden. Preciso tirar o chapéu pra essa história, porque ela foi muito bem construída, muito bem construída. A autora realmente conseguiu me envolver aqui e me deixar muito impactada com o final. Eu não esperava, essa é a verdade. Eu esperava muitos outros caminhos pra essa história, mas não o caminho que ela levou. Porque você fica o tempo todo entre esse jogo entre os irmãos. É um livro que te dá um nó na garganta. Eu não posso falar muito sobre ele porque eu vou acabar entregando a história, não vou me segurar aqui, vou acabar falando. Mas leiam esse livro, gente. É assim... Foi uma surpresa literária. A escrita também é muito envolvente. A autora escreve de uma forma belíssima, te faz refletir. Sensacional. E outro livro que eu li, que eu gostei muito também, é À Noite Andávamos em Círculos, do Daniel Alarcon. Este aqui vai falar sobre o Peru, e é uma história muito mirabolante. Vai ser a trajetória de um personagem com conflitos pessoais, viajando pelo Peru com uma trupe de 2 dramaturgos. Eles encenam uma peça. Ele tem tanto o conflito de sair do seu país para ir morar nos Estados Unidos, esse sonho da vida americana, principalmente aqui que eles acabaram de sair, o país acabou de sair de uma guerra civil. Então é muito interessante, tem muitos fatos históricos, muitas informações sobre a cultura, sobre o país em si, como é a vida deles viverem na capital de uma forma e o restante ser muito diferente. Conta também períodos da guerra civil, de quando um dos integrantes foi preso, como ele viveu lá dentro dessa prisão, como é o sistema carcerário. Inclusive esse livro era para ser de não ficção, sobre prisões, e aí o autor decidiu fazer um romance. É muito interessante, eu gostei muito do livro. Todos esses livros assim tiveram informações preciosas de outros países. Mas enfim, isso foi tudo que eu andei lendo. Não tenho lido muito, mas sempre que eu tenho possibilidade de ler e vontade eu leio. Espero que vocês estejam tendo boas leituras por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!